Oi gente, eu sou Henrique Massaro e como sempre eu tô aqui num vídeo extra sobre o episódio de The Sopranos que eu analisei no vídeo anterior. No caso aqui, o terceiro episódio da primeira temporada, Denial, Anger, Acceptance, ou Negação, Raiva, Aceitação, ou ainda como eu chamei, 3 estágios de luto, já que, como eu disse no vídeo de análise, que eu sugiro que você assista antes de assistir a esse aqui, são 3 dos 5 estágios de luto. Né, no conceito ali no modelo Kubler-Ross. Eu tô aqui como sempre na frente do meu computador para a gente analisar detalhes de algumas cenas e comentar questões de bastidores. Primeiro ponto, até curioso de comentar, esse episódio foi dirigido pelo Nick Gomes e escrito não só pelo David Chase, criador da série, mas também pelo Mark Seraceni. Esses dois caras, tanto o Nick Gomes quanto o Mark Seraceni, nunca mais voltaram a colaborar num episódio de Sopranos. Se não estou enganado, nenhum deles nem trabalhou mais em Sopranos, muito embora tenham trabalhado em outras produções, em outros seriados. Aqui olhando para o meu computador, então, na primeira imagem que eu separei, a gente vê esse fundo vermelho emoldurando o Christopher. Aqui é o Christopher, mas é o Christopher e o Brandon, logo que eles saem depois de devolver o caminhão para a empresa que eles tinham sequestrado no episódio anterior. É muito curioso porque esse fundo vermelho remete muito a, mais uma vez, Os Bons Companheiros, na cena inicial ali em que os personagens do Ray Liotta, do Robert De Niro e do Joe Pesci estão fugindo com um cara no porta-malas do carro, Aquela luz vermelha representa muito a violência e o pecado. Aqui também tem um pouco esses elementos. E o contraste com a cena que vem logo em seguinte, que é essa que a gente está vendo, do Júnior Soprano com o seu capanga ali, o Mike, emoldurados ali por um quadro em ruínas ao fundo. Os quadros dizem muito sobre o que acontece nesse episódio e também essas ruínas que a gente pode supor ali que são ruínas romanas. Tem um momento ali que eles se entendem como os romanos dentro da estratégia ali de negociação que eles adotam com um dos judeus ortodoxos. Uma nova imagem, a gente vê o celeiro que o Tony fica intrigado ali na sala de espera do consultório da Melfi. Eu coloquei essa imagem que é bem mais próxima do celeiro porque ele diz que ele viu uma árvore apodrecendo dentro do celeiro. O quadro tem uma árvore fora, mas ele se refere a uma imagem que ele viu dentro do celeiro. Vocês podem ver alguma coisa lá dentro? Eu enxergo alguma coisa. Tem gente que diz que é a silhueta de uma pessoa e tal. Tony enxergou uma árvore apodrecendo e isso é muito da interpretação da arte, funciona muito assim. Existe uma subjetividade, no caso aqui tocou nessa questão para o Tony. Na terapia, logo depois ele contesta a Melfi e ele diz que ela está fazendo Rorschach com ele. Na verdade, ele está se referindo ao teste Rorschach, E ele usou Rorschach, que é o nome de Sidney Rorschach. Aqui nessa imagem, o teste Rorschach, provavelmente você já viu em algum lugar, nessas imagens abstratas aí, na qual o paciente tem que dizer o que ele está vendo para expressar um pouco como ele se sente. E aqui na imagem seguinte, o Sidney Rorschach, que foi um advogado e um fixer, um consertador, traduzindo, de empresários de alto escalão e tal, e tinha uma reputação de ser um cara da máfia em Chicago, da máfia de Chicago em Los Angeles. Foi um cara bem conhecido como um grande reparador. Então, provavelmente por isso que o Tony comete esse engano. Ele não deve saber que o teste é Rorschach, mas Sidney Rorschach ele sabe bem quem é. E eu separei essa imagem aqui para a gente ver. Essa parte dele na terapia representa o estágio de negação, certo? Então a gente vê, olha o semblante do Tony Soprano, do James Gandolfini, como mostra isso que está sendo retratado. Depois, mais tarde, a gente vai comparar com o rosto dele em outros momentos. Aqui nessa imagem, eu quero só fazer um reparo no que eu disse no primeiro episódio extra que eu fiz aqui no canal, que eu disse que a Michelle de Cesare, filha do David Chase, a atriz filha do David Chase, que interpreta a Hunter, amiga da Meadow, aparecia só naquele episódio e não é verdade, ela aparece em outros episódios aí, acho que só da primeira temporada de The Sopranos. Não vou cravar de novo para não errar mais uma vez. Uma imagem da nova casa da família Bucco, do Art e da Charmaine. Eles tiveram um restaurante destruído por causa da bomba que o Tony implantou lá, numa estratégia maluca de fazer com que o trabalho do seu amigo não fosse prejudicado por um assassinato que o seu tio queria cometer lá dentro. E ele imaginando que o Art ia conseguir o dinheiro do seguro, ele não está conseguindo e teve que se mudar para essa casa que a gente
pode ver aí, né, é um cafofo, né, o papel de parede caindo, tá tudo jogado e é uma casa bem pequenininha. A Carmela ainda diz, bem-vindos ao bairro, mas não é exatamente o mesmo bairro que eles moram. E nessa imagem nós vemos o rosto do Tony Soprano intrigado, exatamente nessa hora em que esse rosto dele é enquadrado, o Art está dizendo por que alguém explodiria o próprio restaurante, né? Porque o seguro está desconfiando disso. É estúpido, é insano, e aí talvez o Tony está se dando conta o quanto estúpido e insano foi ter feito tudo aquilo. Precisava ter explodido o restaurante do amigo para evitar que algo teoricamente pior acontecesse, né? Não faz muito sentido. Eles poderiam até mesmo ter ido lá e matado o cara antes do Júnior, né? Por exemplo. E não teriam prejudicado o Art como acabou prejudicando. Esse cara que está aparecendo, que é o judeu ortodoxo que acaba virando sócio, contratando o Tony Soprano para lidar com o seu genro inconveniente, talvez você não esteja reconhecendo, mas ele é o mesmo ator que interpreta o Maury nos Bons Companheiros, aquele cara bem chato que incomoda bastante, né, o Jimmy, personagem do Robert De Niro, e não por acaso esse ator chamado Chuck Lowe está em outros filmes do Robert De Niro, porque esse cara era nada mais nada menos que o senhorio do Robert De Niro, ou seja, ele era o cara que alugava casas, imóveis para o Robert De Niro, e o Robert De Niro chamou ele para participar de produções. Ele acabou sendo um cara que contribuiu por muito tempo, né, com os filmes, principalmente que o De Niro participou, e acabou aparecendo em The Sopranos também. Então essa é uma curiosidade aí desse personagem, desse ator. A gente tem o primeiro olhar sobre o quarto do casal Soprano, se não me engano, nessa cena aqui, que a gente pode ver que é um quarto muito extravagante, tem um papel de parede, hoje já bastante fora de moda, mas é um quarto que revela bastante extravagância ali, né, e poder desse casal. Então, olhar para o quarto, né, de alguém sempre é muito revelador. Separei essa imagem só para comentar que a Carmela chama a Hunter, amiga da Meadow, de cacciatore, porque, como talvez você saiba, cacciatore em italiano é caçadora, mesma coisa que quer dizer Hunter, né, Hunter caçadora. Então é só um fato curioso. Aqui a cena da Carmela chamando a empregada, né, com esse gesto assim. A gente pode até perguntar como é que chama uma pessoa que está de longe sem ser assim. No caso aqui, então, só elas na sala, ela poderia muito bem ter pedido, por favor, pode vir aqui, e ela faz esse gesto aqui de forma bem desrespeitosa, né? Não tem outra palavra para descrever isso. Aí na terapia a gente vê finalmente a expressão de raiva do Tony Soprano e a gente compara aqui nessa imagem que eu tinha mostrado antes com a expressão de negação. Olha a mudança que tem no semblante do Tony Soprano, né? A mudança de expressão que o James Gandolfini oferece nessas duas cenas. Só de curiosidade, uma imagem do quarto da Meadow, né? Um quarto típico de uma adolescente da época, com posters de banda, ali tem o Girls Against Boys, né? G versus B, e outros artistas que faziam sucesso na época. Só um fato aí pra gente ter um pouquinho mais dessa dimensão familiar mesmo que o David Chase queria retratar. Essa é uma família comum que, no entanto, vive do crime organizado. Essa imagem, né, a festa que a Carmela oferece, as pessoas cheias na casa, ela querendo impressionar todo mundo, e finalmente ela repetindo o gesto para Charmaine. Aqui nessa cena a gente até pode argumentar que como ela chamaria a pessoa que está do outro lado, sendo que está num lugar lotado, com muito barulho, sem fazer assim. Só que ela faz assim de um jeito que é desrespeitoso e que principalmente é exatamente o mesmo gesto que ela fez para a empregada mais cedo, e a Charmaine sente que ela está ali como empregada da Carmela, sente a posição de superioridade que a Carmela está exercendo sobre ela. E essa imagem eu separei porque o Tony e o Art começam essa guerra de comida e a Carmela fica vendo essa cena com esse sorrisinho, assim, parece que ela tá contente com o que ela tá vendo. E aí eu deixo pra vocês opinarem, será que ela tá achando simplesmente legal? Porque isso vai meio que contra o que ela tá querendo montar ali na casa dela, né? Um lugar requintado pra impressionar um monte de gente rica e poderosa, um monte de granfino. Talvez ali ela tá se reconectando com o que ela é de verdade, né? Que é uma pessoa do bairro ali, que cresceu com aqueles dois caras e que tá achando genuíno tudo aquilo que está acontecendo. Então é uma cena muito rápida, mas que ela permite essa discussão toda. Essa cena é engraçada porque o Silvio bate no
no genro do cara com um martelo, né, que ele simplesmente tira do bolso. Mais cedo ele falou uma coisa parecida quando o sogro do cara perguntou o que o Tony faria se tivesse um genro que fosse abusivo com a sua filha, e o Tony disse que falaria com ele, eu conversaria com ele. E o Silvio complementa, com um martelo em mãos. Então ele de fato tinha um martelo aqui para bater nesse cara. O quadro que o Tony vê na casa da sua amante é, na verdade, uma imitação ou uma réplica, né, com um pouco de boa vontade, de um quadro chamado A Bigger Splash, do pintor inglês David Hockney. Aqui, o quadro real que eu separei. E aqui é uma imagem da Irina, a amante do Tony, que aparece, acho que pela primeira vez nesse episódio. Ela diz que ela tem o quadro porque ele lembra ela do David Hockney, falando o nome errado do pintor. Uma coisa bem sutil ali, mas que tem esse detalhe. Essa cena eu separei porque quando elas estão conversando, a Carmela e a Glória, a Carmela e a Charmaine, a Carmela tá radiante, falando da quantidade de pessoas que eles impressionaram com a festa, que eles deram a festa beneficente, e começa a falar sobre nomes ali de pessoas provavelmente importantes no conceito dela, e ela fala dos Trillos. Os Trillos ligaram. E o Trillo é o mesmo sobrenome da Glória Trillo, que vai ser amante do Tony temporadas à frente. Eu não sei se foi uma coincidência, se talvez exista alguma conexão. O David Chase costumava usar sobrenomes de pessoas próximas dele, de parentes, de amigos, para botar nos personagens. Então, talvez seja simplesmente uma coincidência. O Tony chama o judeu ortodoxo que quer fazer negócios com ele de ZZ Top, né? Claramente por causa da barba ali, né? Lembrando os membros da banda. Nessa cena, o Jack April tá mal, medindo a temperatura, e ele pede pro Tony dizer para ele quanto que tá. Ele diz que tá 102,7 graus Fahrenheit, né, que é a medida que se usa nos Estados Unidos. E 102,7 é exatamente o mesmo número da estação de rádio que o Tony sintoniza muito rapidamente na abertura de The Sopranos, né? Apenas uma curiosidade. O Júnior e a Olivia combinando uma execução. Essa cena ela é muito emblemática porque o Júnior está claramente pedindo autorização da Olivia. Ela é quem autoriza o assassinato do Brandon e ela que segura o possível assassinato do Christopher. Ela que nega para ele, que desautoriza o Júnior. Então o poder da Olivia é surpreendente. Mas também nessa cena tem uma coisa interessante que enquanto eles combinam essa execução, que é central, é muito importante para o episódio, ele está pregando um quadro na parede para ela. Então mais um momento em que os quadros têm um papel fundamental ao longo de todo o terceiro episódio. Aqui nós vemos o Tony em aceitação, comparando então novamente o semblante do James Gandolfini com os outros dois momentos dele, né, do Tony em terapia. Negação, raiva, aceitação. Essa cena eu separei porque é muito simbólico que o fato que o momento em que o Christopher foi sequestrado pelos dois caras que o ameaçam e dão um susto nele, ele tá comprando sorvete de um caminhão. Numa cena clara de infantilização desse personagem, que é um cara muito infantilizado nesse momento. Ele provavelmente tem uns 30 anos aí já, mas ele é a criança ali dentro daquele universo todo, o cara que está começando nos negócios. Inclusive, ele está emoldurado aqui pela frase acima dele, slow down children. Vai devagar, crianças. Ou vão com calma, crianças. Né, que tem no caminhão de sorvete. Então isso é, como eu disse, muito simbólico. Essa cena, a Carmela tira a mão quando o Tony dá a mão para ela. Esse sentimento pode ser de raiva, que seria o sentimento que permeou a parte anterior do episódio, o miolo do episódio, né, o segundo estágio de luto, mas também pode ser de aceitação. Ela está incomodada porque ela acabou de descobrir que o marido transou com a Charmaine durante a juventude, mas ela tira a mão, ela não só não fala nada pra ele, acho que ela nunca fala sobre isso durante a série, posso estar enganado, mas acho que esse assunto não volta, como ela também disfarça logo em seguida coçando o nariz. Então, talvez represente também uma aceitação. Ela está incomodada, mas ela não vai levar esse assunto adiante, ela já aceitou o que aconteceu e ponto final. A morte do Brandon com um tiro no olho, como eu disse, né, no meu vídeo de análise, essa montagem toda é muito parecida com aquela série de execuções de Poderoso Chefão. E aqui
a comparação, né, dessa cena com a morte do Moe Green, tanto pelo tiro no olho, quanto pelo fato dos dois personagens estarem nus, quanto por alguns outros fatores ali, né? Essa imagem eu peguei de um site chamado The Sopranos Autopsy. Inclusive fica, se você entende inglês, fica a recomendação que é bem interessante. Aqui a expressão sádica e satisfeita do Júnior logo depois de ver a execução do Brandon, né, pelo Mike, ele e seu capanga. O Júnior é um personagem intrigante, né? Ele é muito engraçado sem querer ser, e aí ele está claramente feliz com a execução que ele acabou de mandar e testemunhar. E a música final, aqui eu separei uma imagem dos créditos, porque a música final, assim que o episódio acaba, é a música Complicated Shadows, do Elvis Costello, que na sua letra diz, né, inicialmente: bem, você chegou à sua hora, está arrependido pelo que fez, você nunca deveria ter brincado com uma arma, nas sombras complicadas, bem, há uma linha que você deve seguir e logo será a hora de partir. Não é mais sombrio do que você imagina nessas sombras complicadas, todos vocês, gangsters e palhaços rudes, que estavam atirando na cidade quando deveriam ter encontrado alguém para culpar. Embora a fúria seja intensa e pesada, ainda vejo aquele cemitério frio, há uma pedra solitária com o seu nome gravado. Então, assim, mais uma vez é uma música, né, uma excelente escolha de trilha sonora para terminar o episódio, porque diz muito sobre o que a gente acabou de assistir aqui, né? A primeira execução de um personagem conhecido de The Sopranos. A primeira execução de The Sopranos foi do Emil Kohler, né, no primeiro episódio, que o Christopher mata, mas aí é um personagem que entrou naquela cena, morreu e, né, nunca mais falou muito sobre ele. Aqui é um personagem que a gente já vinha acompanhando nos episódios anteriores, o que deu uma dimensão, né, levou a questão toda para uma outra dimensão. Era isso que eu tinha para dizer. Esse foi o meu vídeo extra, como todos, falando de detalhes, curiosidades, questões de bastidores e tudo mais, envolvendo o episódio que eu analiso durante a semana de The Sopranos. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que está achando desses conteúdos, compartilhar com os amigos que gostam de The Sopranos e tudo mais. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!